Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. O livro mais vendido e lido no mundo todo, a Bíblia. Há milhares de anos, pessoas têm sido guiadas por esse livro, considerado sagrado no cristianismo. Sendo a Bíblia um livro religioso, pode ela também ser apontada como um livro científico? Utilizada não só para compreender a fé, a Bíblia também percorre a história deste mundo, o que levanta mais um grande questionamento. Com tantos milagres e relatos surpreendentes, existe coerência no texto bíblico? Teólogo e jornalista, autor de diversos livros sobre história, ciência e religião. Vamos conversar com Michelson Borges. Aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé, mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Como escritos do passado podem ter inspirado descobertas da ciência moderna? Lá em Levíticos 11 diz, você deve comer isso e não deve comer aquilo. Adiantava dizer que não coma isso por conta que ele vai ter mercúrio, porque eles nem sabiam que era isso. Como jornalista, eu quero entender melhor como podemos acreditar que os escritos bíblicos não foram alterados. É que existem os manuscritos do Mar Morto que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos. Tudo isso hoje no Origens. A Bíblia, o livro mais lido e traduzido e compartilhado em todo o mundo. Você pode encontrá-la em qualquer lugar do globo, em mais de 2.000 línguas diferentes. Eu mesma cresci em um lar cristão e desde a minha infância escuto e leio sobre as histórias da Bíblia. E um texto escrito pelo apóstolo Paulo me chama a atenção até hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Por isso eu decidi investigar mais a fundo qual é o limite da Bíblia, se é que existe. Além de ser um guia religioso, será que ela pode ser aplicada dentro de um contexto científico? A Bíblia contém verdade científica, mas ciência não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia, no fundo, é um livro da história. Traça, digamos assim, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo criado por Ele. A Bíblia descreve um relacionamento de um Deus, cria o ser humano e faz um pacto com esse ser humano. E diz que se esse pacto for quebrado, o ser humano morrerá. E todo o resto da Bíblia é a história desse Deus mostrando a sua misericórdia para com o ser humano rebelde, tentando dar uma segunda chance para ele. No meio de toda essa história, no cuidado de Deus, ele mostra e revela determinados fatos científicos. Agora, não é esse o objetivo da Bíblia, satisfazer a nossa curiosidade científica ou pessoal. Mesmo não sendo um livro que tem como foco ser científico, uma coisa me chama a atenção na fala do Davi. A Bíblia contém fatos científicos. Mas então, quais são esses fatos? A Bíblia, ela não contém todas as respostas a todas as questões cotidianas. Certo. A Bíblia nos apresenta uma cosmovisão, uma visão de mundo que nos dá um norte e que indica alguns caminhos e faz com que nós evitemos outros, estando à frente das perspectivas da ciência vanguardista. Em relação à alimentação, por exemplo, a gente vai para Levíticos 11 e tem ali uma lista do que devemos comer, do que devemos evitar ou não comer de fato, né? E a ciência, ao longo dos séculos, vai, de uma forma ou de outra, comprovando isso. Na Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 11,
tem uma lista de animais chamados limpos e impuros. Os limpos seriam aqueles que nós poderíamos consumir e os impuros que não deveríamos consumir. E na lista dos impuros tem 2 animais que tem a ver com a história que eu vou contar, que seria o porco e o peixe de couro. Um dia eu fui, durante a graduação, fui almoçar no bandejão da universidade. E era um dia particularmente complicado porque eles estavam servindo linguiça. E eu não como carne de porco. Quando eu estava para acabei de pegar a bandeja nas mãos, eu ouço alguém gritar no meio do bandejão: "E aí, Davi, vai pegar linguiça hoje?" Mas eu reconheci a voz. E eu virei e era o meu orientador. E quando eu chego e me sento ao lado dele, eu percebo que ele está explicando para os outros alunos do laboratório o porquê que eu não comia peixe de couro e dando uma explicação que eu não conhecia. Olha só, que explicação foi essa? Ele estava explicando que a maioria dos peixes de couro são predadores ou os faxineiros, certo. Aqueles, né, que limpam, que limpam eles comem os restos. Exatamente. Né? Então, por serem predadores ou comerem o resto ou outros animais, o que acontece neles? Acontece um aumento da concentração de metais pesados. Então, se você consome um peixe de couro, você está ingerindo uma quantidade muito maior de metal pesado do que se você consumir um peixe de escama, que normalmente está muito abaixo na cadeia alimentar. Hoje, no mundo onde você vê rios sendo contaminados por mercúrio de garimpo, os mares sendo contaminados por produtos químicos ou outros metais pesados, lá em Levíticos 11 diz: você deve comer isso e não deve comer aquilo. Pronto. Adiantava dizer que não coma isso por conta que ele vai ter mercúrio? Não adianta, porque eles nem sabiam que era isso. Um exemplo muito interessante que às vezes é usado contra os cristãos que acreditam na Bíblia é a ideia de que o morcego ele é tratado como ave na Bíblia. E hoje você não trata o morcego como uma ave, ele é um mamífero. Só que essa acusação ela é totalmente leviana, porque o sistema taxonômico da Bíblia, o sistema de Linneu, ele foi formulado ali no século 18, 19. E na Bíblia, a Bíblia remonta a muitos séculos anteriores. Então, essa acusação de que cristãos que acreditam na Bíblia não são capazes de fazer ciência, ela é despropositada. A questão da Bíblia, da relação da Bíblia com a ciência, é uma questão de interpretação. A linguagem moderna não é exatamente a mesma que foi usada para os povos antigos, para os quais os fatos históricos da Bíblia eram atuais. A Bíblia é um livro milenar. São 66 livros escritos por diferentes autores, em que o objetivo é revelar o caráter do Deus judaico-cristão. Durante os séculos, principalmente no período do Renascimento, cientistas foram impulsionados pelas mensagens contidas no livro e fizeram descobertas que impactam a ciência e a sociedade até os tempos modernos. Alguns historiadores até entendem que os pioneiros da ciência conseguiram avançar tanto porque eles justamente pensavam sobre pressupostos bíblicos. Por exemplo, de que o universo é ordenado por leis, né? Se há um Deus legislador que estabeleceu leis, nós podemos então pesquisar essas leis. Podemos observar a regularidade dos fenômenos, né? Isso vem da Bíblia. Os pioneiros da ciência, como Galileu, Copérnico, Newton, posso citar aqui também Blaise Pascal, um pouco depois, eles eram pessoas que criam em Deus e que também aceitavam a Bíblia como um relato fidedigno, né? Eles então faziam essa ligação de duas lentes poderosas, a lente da teologia, né, da boa hermenêutica, e a lente da boa ciência. E eu entendo que por isso enxergaram muito longe. A ciência nos leva a acreditar que a Bíblia foi escrita durante 1500 anos por mais de 40 autores diferentes. Será que, tendo passado tantos anos nas mãos de diferentes autores, teria a Bíblia sofrido modificações e perdido qualquer tipo de valor religioso ou histórico? E quais são as evidências que nós temos para falar que a Bíblia, a narrativa bíblica é fidedigna? Olha, nós poderíamos passar as próximas horas
aqui falando mostrando sobre as isso. evidências. Se nós tivéssemos tempo, né? Ao contrário dos detratores que dizem que a Bíblia foi, enfim, alterada na Idade Média, à luz da perspectiva católica medieval, etc., é que existem os manuscritos do Mar Morto e ali evidências de séculos que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos e você consegue, inclusive, em sites devidamente abalizados, encontrar esses manuscritos e se você tiver competência técnica, fazer as devidas comparações ou ler os autores e artigos que falam sobre esses manuscritos, mas o interessante, até para além desses manuscritos, é que a Bíblia ela não se contradiz em si mesma. Por exemplo, observamos os dados da Bíblia, a Bíblia teria sido escrita desde o ano por volta de 1500, antes da Era Comum, antes de Cristo, até o ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. Seria esses 1.600 anos de escritura. Muita gente questiona e diz, não, isso aí é posterior, etc. Ela é uma forma muito específica, os detalhes dela. Ela começa sempre com recapitulação histórica, eu sou o Senhor, tirei da terra do Egito, fala que Deus fez para o povo. Aí depois vem falando os mandamentos, faça isso, faça aquilo. Estas figuras, os detalhes todos, elas só são encontradas fora de Israel, né, nos documentos hititas. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Império Hitita existiu por volta do ano 1600 ou até 1200 a.C. e depois desapareceu. Como é que um escritor bíblico, dentro da visão racionalista, não é, teria escrito uma forma de aliança que desapareceu da história da humanidade cerca de 700 anos antes dele? E não deixou registro nenhum. Ele seria o único indivíduo na antiguidade, ou grupo na antiguidade, que conhecia essa aliança. Não existe mais em documento nenhum. E a arqueologia hoje descobriu e diz, realmente, aí está. Bíblia e ciência, de fato, parecem estar em mundos opostos. No entanto, cada rastro, cada batalha que foi travada nesse mundo, governos e reinos que se consolidaram, conta uma história. A história da humanidade. E se na Bíblia encontramos alguns desses relatos, como podemos utilizá-la para interpretar as nossas origens? É exatamente isso que eu vou tentar descobrir logo depois do intervalo. A Bíblia é fundamental para um cientista cristão que procura entender as origens. Seria a Bíblia um livro de ficção e não um livro com verdades históricas? O fato é que aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé, mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Porque ela é muito precisa. E eu ainda estou curiosa para saber quais descobertas científicas já estavam descritas muito antes na Bíblia. De acordo com esses dados, ele deveria falar para a pessoa se isolar por 7 dias, e depois de 7 dias o sacerdote faria uma nova avaliação. Veja, isso há 3.500 anos atrás se falava em isolamento. Como eles sabiam disso? Tudo isso logo depois do intervalo. Não perca. A Bíblia, no fundo, é um livro da história. Traça, digamos assim, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo criado. No bloco anterior, discutimos a confiabilidade da Bíblia. E ali evidências de séculos que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos. Como é que um escritor bíblico, dentro da visão racionalista, não é, teria escrito uma forma de aliança que desapareceu da história da humanidade cerca de 700 anos antes dele? Fiquei curiosa para saber a relação da ciência com o texto bíblico. A Bíblia contém verdade científica, mas ciência não é o objetivo da Bíblia. E todo o resto da Bíblia é a história desse Deus mostrando a sua misericórdia para com o ser humano rebelde. No meio de toda essa história, no cuidado de Deus, ele mostra e revela determinados fatos científicos. E como mesmo não sendo um livro científico, ela moldou grande parte das descobertas do passado. Eles eram pessoas que criam em Deus, também aceitavam a Bíblia como um relato fidedigno.
Sucessos em Hollywood, filmes como Star Wars, Vingadores e tantos outros têm em comum, além da aventura, o fato de serem filmes de ficção. E entre os críticos da Bíblia, há quem diga que a Bíblia também faz parte de uma produção que não tem como base acontecimentos reais. Existem eventos históricos na Bíblia que são também, vamos dizer, coincidem exatamente com o que a história, os historiadores, contam. Esses eventos da história que são coincidentes com os da Bíblia, com os relatos da Bíblia, são, na verdade, constituem um dos argumentos assim poderosos para nos mostrar a precisão histórica da Bíblia, o pano de fundo histórico da Bíblia, né? O fato é que aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé. Mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Porque ela é muito precisa. Eu me lembro quando eu estudei pela primeira vez, Ana, o capítulo 2 de Daniel. A história da humanidade em um capítulo da Bíblia, em poucos versos, né? Se não me engano, 59 versos. Resumo. Né? Um resumo da sucessão de impérios, com uma precisão absoluta. Daniel estava vivendo no tempo de Babilônia, e ele identifica aquele sonho, né, da estátua, dizendo, olha, o rei de Babilônia, a Babilônia é a cabeça de ouro. Depois vem uma sucessão de metais na estátua. Peito e braços de prata, ventre de cobre, ventre e parte da coxa, depois as pernas de ferro e os pés, uma mistura estranha de barro e ferro que os teólogos identificam como sendo a Europa, né? Então você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos que fundaram, que deram origem à Europa, né? Então o capítulo 2 de Daniel é uma aula de história. Basta você olhar um livro de história aqui, a Bíblia ali, você percebe a perfeita sincronia, né? E a precisão histórica da Bíblia parece ficar ainda mais evidente conforme vamos investigando. Por causa dessa confiabilidade histórica e mensagem sobrenatural, ela acaba servindo de base para entendermos melhor a realidade que nos cerca. E é nesse ponto que a Bíblia cruza com a ciência. Claro que a Bíblia não é um livro de ciências, né? O propósito é outro, é um livro espiritual, o propósito é mostrar o plano da redenção de Deus, enfim. Mas quando ela fala em ciência, às vezes diretamente, em outras de forma mais tangencial, acerta em cheio. Tem uma listinha que eu apresento aqui no meu livro, Ana, que é a História da Vida. Eu diria que esse meu livro aqui é uma espécie de introdução ao criacionismo, né? Tem um capítulo só sobre essas chamadas antecipações científicas na Bíblia. Eu listei aqui apenas algumas, porque senão o nosso tempo iria para o espaço, né? E falando em espaço, nós temos ali o texto de Jó, capítulo 26, verso 7, em que diz assim, Deus suspende a terra sobre o nada. Hoje a gente chama esse nada de vácuo, né? Na linguagem bíblica, ali não científica exatamente, é chamado de nada. Só que interessante, Ana, que quando Moisés escreveu esse texto, 1500 anos antes de Cristo, no Egito, e ele estudou no Egito, a teoria, a hipótese científica da época, digamos assim, era de que a terra fosse plana e apoiada sobre 5 colunas. Acontece que Moisés, quando sai do Egito, desaprende tudo isso e registra na Bíblia aquilo que Deus lhe mostrou, que a terra não é plana e que ela está flutuando onde? No espaço, no nada, né? Um outro texto interessante é Jó também, 28, 25, ali é dito que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. Dizer isso para um egípcio no tempo de Moisés também poderia parecer loucura, né? Dizer que o vento, o ar tem peso, né? Só que em 1600 e alguma coisa aí, Torricelli inventou um instrumento chamado barômetro e pela primeira vez se provou que existe pressão atmosférica, ou seja, peso do ar. O ar, a coluna de ar sobre nós aqui exerce um peso, né? uma pressão. Já estava lá em Jó, 1500 anos antes de Cristo. No contexto de pandemia, em que muitos avisos foram dados para que nos ficássemos em casa, me lembrou de um texto bíblico que parece bem atual. Escrito por Moisés, o livro de Levítico diz o seguinte: enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. O texto se refere aos inúmeros casos de uma doença que assolou o mundo durante séculos, a lepra. A lepra tratada ali não é apenas a hanseníase, tal como a conhecemos hoje. É toda uma gama de doenças de pele. E você vê ali que a pessoa que apresentasse uma erupção de pele, a Bíblia diz que ela deveria ser apresentada ao sacerdote e o sacerdote deveria analisar uma série de fatores. Se a erupção era para fora da pele ou se era para dentro, se ela era lustrosa. De acordo com esses dados, ele deveria falar para a pessoa se isolar por 7 dias
E depois de 7 dias, o sacerdote faria uma nova avaliação. Eventualmente, ele faria uma intervenção na pessoa, isolaria por mais 7 dias. Veja, isso há 3.500 anos atrás. Se falava em isolamento. Como eles sabiam disso? Isso veio da cabeça de Moisés? Tanto que, para alguns historiadores, Moisés foi o pai da asepsia, né? dessa ideia de sanitarismo, né? O pai do sanitarismo, né? Podemos chamá-lo assim, só que ele não aprendeu isso no Egito, de forma alguma, né? Aliás, o Egito era muito místico, né? Com uma medicina muito mística mesmo, né? De magia, aqueles magos, né? E quando Moisés ele leva o povo hebreu para o deserto, rumo a Canaã, a expectativa de vida deles aumenta, as noções, né, com relação aos chamados remédios naturais, sol, água, exercício, repouso, elas também são trazidas por revelação. A Bíblia tem inúmeras declarações sobre fenômenos da natureza que só seriam descobertos séculos depois. E não se trata de crendice ou fé, mas de uma análise racional de evidências espalhadas em diferentes lugares. Sendo ou não um livro científico, a Bíblia serve como base para o estudo das origens a partir de uma perspectiva criacionista, do mesmo modo que outros campos da filosofia amparam estudos do naturalismo. A Bíblia nos ajuda a compreender as origens? Olha, a Bíblia é fundamental. Né? Não tem como você explicar coisas que você não conseguiu observar e nem submeter a uma experimentação ou tentar realmente reduzir esse fenômeno ao ambiente do laboratório. Alguns fenômenos sim, outros não. Então não tem como realmente eu compreender as origens sem uma componente não científica. E no caso do evolucionismo, a componente não científica seria o naturalismo filosófico. Geralmente isso não é comentado, mas quando vemos alguns conceitos no campo da biologia, por exemplo, como homologias, analogias, né, convergência evolutiva, divergência evolutiva e outros conceitos biológicos, fica claro que esses conceitos são derivados não da investigação científica, mas de pressupostos filosóficos. Aí, dessa junção, para tentar explicar o passado, surgem conceitos, uniformitarismo, né, seleção natural, que são conceitos e não leis naturais. E no caso do criacionismo, essa componente não científica, para complementar a ausência de conhecimento científico em relação às origens, utiliza a Bíblia como realmente um texto digno de confiança com narrativas históricas verídicas. Então, essa é a diferença. A Bíblia é fundamental para um cientista cristão que procura entender as origens. Não à toa, o grande cientista Galileu Galilei parecia estar certo em dizer que no mundo existem 2 livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade. O primeiro é a Bíblia, e o segundo, a natureza, que deve ser interpretado e lido de forma científica e objetiva, sendo que os 2 livros são obras de um único autor, e por isso mesmo não podem ser contrariados. E na próxima semana... É um baita forma, digamos assim, que a gente tem de ver planejamento. É incrível, né? Diante de tanta beleza natural, eu quero descobrir evidências desse planejamento. A contemplação da natureza tem me apontado o Criador. E quando eu estudo a Bíblia, eu complemento isso. E entender por que o Deus da Bíblia é apontado como o nosso Criador e não outros deuses de outras religiões. O Deus da Bíblia é interessante que é a única divindade que antecede a matéria em relação aos outros deuses que já aparecem no universo existente. Eu te convido a conhecer junto comigo mais das nossas origens.